lugar porque o Kenji está lançando uma série de vídeos no canal dele. Legal. Que começou ontem, falando sobre arte, política, uma mistura de coisas, como uma coisa influencia na outra. Se eu estiver errado, você me corrija. É isso. Mas é basicamente isso. É como as coisas talvez sejam inseparáveis em certo aspecto. Seja para apoiar movimentos políticos ou seja para criticar movimentos políticos, a arte está aí funcionando. Ontem ele lançou um vídeo muito bom sobre Salvador Dalí. Você me falou um pouco desse vídeo, eu fiquei surpreso. Cara, que é muito mais maluco do que eu imaginava que era. Todo mundo achava que ele era maluquinho. Todo mundo achava que ele era maluquinho, mas porque ele não é o que a maluquinho. gente recebe do Salvador Dalí é aquela foto dele com o olho regalado, o bigode empinado, né, as pinturas dele, e é isso, assim, ou uma biografia rápida dele e nada muito mais do que isso. Né? Perfeito. E, cara, o vídeo de ontem é incrível e, na verdade, esse é o primeiro, e aí você me corrija, de uma série de vídeos trazendo esse tipo de discussão, é isso? Exatamente. Sabe que eu até tava dando uma olhada, quando eu vim pra cá a primeira vez, tava olhando o título também é falando de estética. Ah, tá. Aparentemente eu estou monoassunto Você tá nas monoassunto redes, há 2 anos. lutando pela mesma coisa, mas sim, já vamos chegar nessa série aí, só falando da questão do Dalí. A gente fez esse documentário e assim, eu já sabia que o Dalí era um problemático, e quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, foi já buscando juntar pra fazer essa história, mas eu confesso de que... Ó, o bigode A foto aí. clássica aí do É bigodinho. o clássico, né, que a galera fala assim, o bigode pra cima, red flag suprema. Então, né, cara? Red flag Então, suprema, tome né? cuidado. E daí eu comecei a fazer a pesquisa e ver que a coisa era muito maior e perversa do que ela era. Ah, você não sabia, você Eu também... sabia que era problemático, Tá, mas não tanto. tanto problemático, exatamente. Porque, e aí foi isso, né, assim... Discorra. Pra quem não sabe, até pouco tempo atrás, a minha esposa estava morando fora do Brasil, então eu Isso. fui lá buscá-la. É que agora ele está no Brasil. E agora a está área no Brasil, a área é maravilhosa, um beijo, meu amor. Então eu fui pra lá buscá-la e aproveitei, falei, bom, eu vou gravar no começo, tava no começo da pesquisa ainda, vou gravar no Museu do Dalí. E daí conforme eu fui fazendo a pesquisa e compreendendo que, tipo assim, tinha um checklist de crimes, todos os crimes possíveis eram cometidos, Não, etc. todos e tal. assim. Eu comecei a falar, Todos. meu Deus, como que não tem nada? Eu preciso ver se isso tá no museu. E não tem nada. Eu vi o Crimes? Que crimes? Então, calma, Já a gente vamos já chegar chega lá. nos O que o crimes. Dalí cometeu? Dentre outras coisas. Mas a primeira coisa que eu ia te perguntar, antes da gente chegar nos crimes, é... Você, como um historiador, que gosta de arte, inclusive estuda estética há muito tempo, você apreciava a obra do Dalí no sentido estético, no sentido de ser agradado por um quadro, por exemplo? Essa é a pergunta. Totalmente. Não ainda antes da pesquisa, já faz muitos anos que eu larguei o Dalí, Tá. justamente quando eu comecei a estudar estética e Mas arte. rolou um momento em que... Cara, sabe que, assim, até se a galera acompanha o Normose faz tempo, dá pra ver que nós temos influências de Total, psicodelia, total. de surrealismo. Total. E a gente fala muito. E, bom, a equipe, né? O Tila vem de um lugar, a Jéssica vem de outro lugar, eu venho de outro lugar. Mas mais ou menos a gente tem essa ideia surreal passando e tal. Então eu fui muito formado pela base do surrealismo. Sim. E aí a ideia começou a ser, justamente, esse vídeo é mostrar que existem vários outros surrealismos. O Dalí não é... Ele não é o que ele falava que era. Eu sou o Aliás, tanto surrealismo. pior, ele foi expulso, Foi do expulso do surrealismo movimento. justamente pelas suas inclinações nazistas. Justamente porque existe uma obra, até fala no documentário, sem passar muito spoiler, porque o pessoal vai assistir lá depois, que é É, 1 hora de vídeo, gente. A gente vai pincelar aqui. Dê uma olhada lá. que é uma obra que é o Desmame da Ama de Leite, que era uma espécie de babá dele. E aquela obra literalmente tinha uma suástica nazista na Ama de Leite. E daí os surrealistas chegaram e falaram assim: ô parça, o que tá rolando? O que tá pegando? E eles começam a trocar cartas, e é coisa de 2, 3 anos até rolar a expulsão do Dalí do movimento surrealista, porque ele foi cada vez mais reafirmando a sua inclinação pró-nazi, ou sua inclinação nazista mesmo, Sim, nem sim. podemos dizer Não nazi. é pró-nazi, assim. é- Ele de fato criou uma obsessão, e é até engraçado, assim, os surrealistas, por ver que o Dalí tinha uma capacidade técnica grande, assim, as cartas que eles trocam é meio que implorando, do tipo assim, Não faz meu isso. irmão, Véi, que brisa torta, Não meu faz isso irmão. com a sua Não vida. faz isso com a sua vida, Minha sai fora. amiga, me ajuda a te Isso. ajudar. Amiga, me ajuda a te ajudar. Daí rola lá o
uma espécie de reunião dos surrealistas pro Dalí fazer a sua defesa, e ele jura de pé junto que ele não tem nada a ver com o nazismo, porque ele foi mal interpretado, etc e tal, sempre o mesmo papo. E é coisa Ele de... faz um vídeo de camiseta branca, sem maquiagem, É isso. com o bigode pra Fala, baixo, sabe? Com o bigode Galera, pra baixo. aos que eu ofendi, Aos que eu ofendi, Me desculpa, desculpa, esqueci quem me de- conhece sabe. quem me conhece sabe. E daí passou 3 meses, ele faz uma obra que é o Enigma de William Tell, que é basicamente o Lenin pelado, fálico pra caramba, e passa a ser cada vez mais aguerrido nessa ideia, porque a ideia do Dalí é o seguinte... O pinto derrete que nem um relógio também? Cara, Tá não, tudo mas ali. Não, tem, Tá tudo tá ali. tudo ali, mas Gente, antecipando o vídeo. o que eu conheço é o elefante lá de perna fina. Aquele é o quadro re- ali. É o relógio derretido. Não, mas mesmo no relógio derretido tem coisas problemáticas, mas só pra você ter uma ideia. A irmã dele faz um livro. Desculpa eu Vai lá, vai queimar lá. sua pauta. Eu fico super feliz Ah, com eu isso. não, adorei Sinal o que você livro, viu eu o vídeo adorei mesmo, da hora, caralho. muito legal. A irmã dele faz um livro meio que quebrando, porque o Dalí, ele constrói, isso eu já sabia. Ele é meio que igual o Picasso em alguns aspectos, no sentido de construir uma persona. Então é aquela persona que é muito maior do que ele. E aí a irmã dele escreve um livro falando, cara, não é bem assim. Veja bem, é meu irmão, eu sei do que eu tô falando. E a capa do livro é ela apoiada na janela de um sítio que eles tinham, se eu não me engano, né? E aí ele desenha ela, ele faz um quadro logo depois disso, que literalmente tem caralhinhos voadores entrando na bunda dela. Ok. E é a irmã dele. E é a irmã dele, tá ligado? Então, não é... E o que motivou a irmã dele a fazer foi porque o Dalí passou a falar publicamente em entrevista que ele cuspia na mãe dele. É. Então, assim, e veja, É esse esse nível, é o é negócio. esse nível mesmo. Esse é o negócio, assim. E eu até tô feliz de estar aqui 24 horas depois do lançamento, porque a galera talvez não esteja entendendo, eu vou ser claro, assim. Não se trata aqui de cancelamento de artista morto. não. Porque tem gente que tá entendendo assim, mas vai cancelar, porque se for cancelar, vai cancelar todos. E não se trata disso. Sim. Eu sou um historiador, primeiro de tudo eu trabalho com gente morta. É isso. Se a pessoa tá viva, é muito novo pra eu estudar. Eu só trabalho com gente morta. Mas muito mais do que propor qualquer tipo de cancelamento ou qualquer tipo de ordem moral, é trazer à luz A história do cara, mano. da história do cara que é um dos ícones da cultura pop, talvez o grande ícone Sim. artístico. Se você sair perguntando na rua, Todo mundo conhece. todo mundo conhece, ou pelo menos já viu esse bigode. E essa história, e refletir então por que essa história tá sendo apagada. Que pra mim essa é a parte mais interessante É do isso, vídeo. não é sobre cancelar. Não é nem sobre não Dalí, no final das consumir. contas. Exato. É isso. Assim como a gente vai, por exemplo, nos campos de concentração. Claro. Porque a gente precisa ver memória Precisa ver a histórica. história. E assim o é pro Museu do Dalí. Sim. Só que lá, nos campos de concentração, você tem disclaimers, você tem contexto. A história tá você lá, tem né? a história. Não tem apagamento. No museu dele... Porque esse museu é o seguinte, né? Esse museu foi construído por ele, para Em ele. vida, né? Em vida, né? Em vida. Você tem vários... Cada sala ali é pensada por ele. Teve uma época que ele entrou numa pira que era... É até interessante a pira. Seria um museu infinito até a morte dele. E ele trouxe uma obra de arte nova para aquele museu por semana. É uma pira interessante, mas você pra veja caralho. que é um museu narcísico. É um museu do príncipe para o príncipe, feito para o príncipe, para que as pessoas amassem o príncipe. É o Trump criando um prêmio de paz pra ele ganhar um prêmio de paz. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. Então, é isso. Não é sobre cancelar artista, não é sobre ser moralismo, não é nem sobre não consumir o sujeito. Claro. Mas ter clareza, e é aí que vai a nossa série de vídeos e que vai a nossa imersão, o nosso curso que a gente vai falar mais pra frente, é como que a arte tem poder de moldar o imaginário das pessoas, Uhum. como que a arte pode fazer as pessoas gostarem ou desgostarem de coisas, e como a política e o mercado influem nisso que as pessoas Claro. vão gostar ou deixar de gostar, o que elas vão poder consumir de certo sujeito, até aqui vai, até aqui não vai, etc. O museu que eu fui tá ali, ó. Sim. E esse museu fica lotadíssimo. Eu até falo isso no vídeo, né? Eu entrei assim numa confusão ética, moral Não, enorme. é difícil. É igual. Eu vou fazer um paralelo bem idiota, tá? Sim. Pra mim é igual zoológico. Isso. Você olha pro bicho e fala, caralho, eu tô vendo um urso. E aí você pensa, caralho, esse urso tá preso numa jaula de 5x5. Isso, e é o que eu vi. Olha que museu. Não, é um lindo. museu incrível, é um museu lindo. fora do comum, fora do padrão.
Só que isso não quer dizer que não pode ter o lado Claro, perverso do inclusive Dali. talvez devesse ter Devesse lá. ter lá, exatamente, assim. E essa foi a sensação quando eu saí, assim. Será que eu deveria ter vindo? Será que eu não tô ajudando? E na verdade é o contrário. O museu já é lotado, vai tipo 500, 600 Você mil não ia pessoas fazer por ano. diferença nenhuma de não ir. Nenhuma se eu não fosse lá. Agora, talvez colocar um documentário desse, colocar um outro lado da história, vai fazendo esse tipo de provocação do tipo... Porque, por exemplo, né, muita gente comentou... Nossa, mas eu amava o Dali e eu nunca soube disso. Aí 2 perguntas. Será que você amava mesmo alguém que você não foi atrás da história? E se você não amava, quem gerou esse amor que Sim. você tem que ter por esses Sim. grandes artistas? E às vezes você compra por uma obra ou outra, por um relógio derretido ou outro e não vai vendo Não se aprofunda os detalhes, naquilo. sabe? Então, assim, me deixa até um pouco chateado o tipo de comentário do tipo, lá vai esse cara querer cancelar. Pô, gente, vamos mais fundo. Lógico. Vamos olhar um pouco mais do porquê as coisas são como são, do porquê esse artista faz sucesso e esse não, do que qualquer horda moralista e coisa do tipo, sabe? Mas E acho que tem um outro fator que eu acho que é importante, além dessa horda moralista, e dá pra ir até além do gostar ou não gostar esteticamente de algo. Outro dia eu tava lendo um artigo muito interessante sobre o soft power americano instituindo o Pollock como um artista muito importante na época que o Pollock estava produzindo. E eu gosto dos quadros do Pollock, eu me emociono. Todo mundo fala assim, é um bando de rabisco e tal. Não, eu genuinamente gosto. A primeira vez que eu vi um quadro desse ao vivo, eu fiquei literalmente emocionado. Mas eu entendo a lógica de onde o quadro foi produzido, eu entendo a importância do soft power americano, eu entendo inclusive o que os Estados Unidos estavam querendo instituir quando eles colocam com aquele tipo de liberdade arte com e aquele tipo de liberdade no mercado e colocando esse cara como o grande artista do momento dele. Isso não muda o fato de eu gostar do quadro. Inclusive complexifica o quadro ao ponto de eu conseguir pensar nessas coisas na hora que eu tô vendo aquilo. E se você gosta do Dali, tá bom, continue gostando, mas o cara... E aí o que eu acho mais interessante é o que você coloca. O cara era nazista, depois ele vai pra Espanha... Na época do Franco, que o cara tava matando gente para um caralho, ele apoia o regime e, cara, ele é essa pessoa indiscutivelmente, não tem o que dizer em relação a isso. E ele vai pra Espanha porque ele quer ir pra Espanha. Exato. Porque ele admira o regime. Então é meio que negar isso, é perder uma parte, inclusive, de quem ele foi, de como aquilo... Não, e assim, é muito complexo, né? Cai no debate de separar artista Isso, e da obra. obra. E isso é uma coisa complexa de ser feita caso a caso. Mas o que eu Porra, tô... Neil Gaiman, né? Porra, Neil Porra, Gaiman. Neil Gaiman. E a gente E poderia todo passar o mundo, podcast só falando listando. porra. Mas assim, neste caso aqui em específico, do Dali, o que eu quis tentar mostrar no documentário é que o tipo de obra, o tipo de surrealismo que ele estava propondo, que não é o mesmo surrealismo dos surrealistas, tem tudo a ver com a maneira, a ética e as ações do Dali para Sim, com sim, o mundo. sem dúvida. Então não tem como separar, justamente porque aquilo que você tá vendo... Até explico no vídeo, né? O Dali, ele entra na época do método da paranoia crítica, né? Ou seja, é simular a paranoia de modo com que você se liberte, segundo ele, das amarras do consciente e você consiga, através do delírio, produzir algo novo. E essa paranoia vai tomando dali a tal ponto que ele vira, de fato, um paranoico. Então tudo que ele produz dali pra frente tem a ver com essa ideia, com essa estrutura que ele tá propondo. Será que a gente vai separar, não é esvaziar a obra do cara? Lógico que é. Como é que você vai esvaziar a obra de alguém que estava justamente propondo que não tem esse esvaziamento, né? Então, assim, de novo, é o papel do historiador, escovar a história contra pelo. Eu até falo isso no começo do vídeo. Eu tô atacando a minha formação estética na juventude. Sim, sem dúvida. Não é gostoso de fazer isso. Eu Não é queria gostoso pegar um cara que você gosta da arte dele e falar, caralho, talvez não. Talvez não, exatamente. E aí, o que eu tô propondo pra galera é, vamos ter maturidade, entender o que o discurso da arte pode fazer na sociedade e refletir sobre isso e se apoderar disso pra Sim. escolher da melhor maneira possível quais desejos você quer ter. Porque é isso, né? A hora que você começa, mais pra frente, a gente vai desenvolver mais sobre estética, estudar estética, pensar sobre isso, a coisa que menos importa é eu gosto, não gosto, Lógico. isso é bonito e feio, isso é bom, isso é ruim. A coisa que menos importa é isso. Essa é a página 1 da parada, sabe? Então, a minha provocação, e tô provocando há anos, né? É essa do tipo, vamos além e vamos entender como isso vai nos formando enquanto pessoa, etc e tal. E tem a parte interessante, contei pro Ruas sobre... Cheguei falando do seu vídeo hoje. Que legal. E aí eu falei pro Ruas, aí eu contei uma parte do Ruas, caralho, eu nunca soube disso. Eu falei, eu também Sim. não. E aí e o que eu acho mais foda é que
esse não saber que a gente tem, ele não é orgânico, ele é criado. Perfeito. Então é a ideia do, cara, eu preciso vender, eu transformo isso em um produto extremamente rentável, e para esse produto ser ainda mais rentável, eu preciso apagar deliberadamente essa parte da história, para que o museu fique cheio com 600 mil pessoas por ano, para que eu coloque o Dali em agenda, em onde eu quiser para vender, porque senão vira o quadro do nazista, e aí a gente precisa ter essa discussão. Então eu apago essa parte da vida dele para que os quadros dele valham cada vez mais e como o mercado vai influenciar isso, e de novo, como isso também é um ato político, né? Totalmente. Essa é a grande questão, porque esse é o grande lance que a gente tenta trabalhar quando a gente fala de estética, assim. O quanto essas normalizações vão formando os nossos gostos, vão formando as nossas vontades, e como isso vai depois mudar a nossa visão de mundo e a nossa visão política. E é por isso que, por exemplo, os Estados Unidos vai lá no Pollock, Sim. porque ele sabe que é esse o caminho. Nós somos formados por essas imagens retroativamente vão mudando a nossa subjetividade. A nossa subjetividade é que molda os nossos gostos políticos, e o gosto político é o que dá poder pra essa galera. Sim. Sabe? Então é por isso que, por exemplo, o nazismo se preocupou tanto com arte e fazer o Museu de Arte degenerada. Perfeito. É por isso que a ditadura militar brasileira, a primeira coisa que fez foram os atos de censura pra perseguir artistas. Porque a política, o poder, sabe o quanto comandar os desejos e as subjetividades é poderoso, e o quanto a arte, mais do que ninguém, consegue fazer isso. E uma coisa importante disso que você falou não é acabar com a arte, é escolher o tipo de arte. Então, Exato. a ditadura, ela não vai falar arte não pode existir mais, ela vai falar essa arte não pode existir mais. É. O nazismo vai pegar e vai falar essa é a arte. Inclusive, você tem o Goebbels falando, olha, essa é a arte superior, é desse jeito que a arte tem que ser. Pintura, música, Exato. cinema. Exato. É bom, Ela- eles tinham... Ela pode ser usada para o bem e para o mal. Isso. Assim como você desenvolve uma equação da energia nuclear, você pode Sim. criar um gerador para gerar energia limpa para várias nações, ou você cria uma bomba atômica. Perfeito. Então E é a mesma coisa, né? o que a nação faz com a arte, né? Eu quero que aquela nação acredite nisso ou naquilo, vá para cá ou vá para cá, e o poder realmente da arte nisso. Uma coisa que me lembrou foi Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos querendo uma parceria de boa vizinhança com o Brasil para entrar na guerra, começa a fazer uns conteúdos em parceria com o Brasil, né? Exportar muito o Brasil para os Estados Unidos, né? Eu lembrei disso, E né? trazer os Estados Unidos pra cá também, né? Pato Donald, com Zé Carioca, Carioca. né? Carmen Miranda. Eu lembrei disso, né? Que os Estados Unidos influenciando o Brasil através da arte. Exato. E como Exato. isso constrói a visão externa do Brasil até hoje. Então, Até hoje eles vêm hoje, pra cá achando que é o achando- Brasil dos anos 70. Exatamente. Que eles vão encontrar aqui. aquele Brasil, o Brasil Pois do Zé é. Carioca, o Brasil da A Carmen Carmen Miranda, o Brasil que é isso. Bossa Nova. Isso. Para eles até hoje é só Bossa Nova que Exato. existe no Brasil. Exato. Isso é um projeto político deliberado. Total. Na década de 30, tem até uns artigos bastante interessantes sobre isso. Acho que eu já fiz vídeo disso no canal. Aliás, com muitos anos a gente já fez vídeo com tudo, qualquer coisa, né? Que na década de 30 houveram parcerias, inclusive, de troca de filme enlatado dos Estados Unidos por café. Caralho. Por café. Então você... Qual é a troca, né? Você me dá um produto e eu te dou propaganda. Sim, é verdade. E eu te dou propaganda, porque eu não tô te dando nada. Na verdade, eu tô ganhando duas vezes, né? Porque eu tô ganhando o produto. E tô te dando a minha visão de mundo. Exato, então, é justamente. E aí o que vai acontecer, né? Nessa década. Desde essa década de 30, com esses filmes, que a elite. Nesse momento... historiador é um saco, né? Que aí começa a abrir parênteses do parênteses. Nesse momento, as elites da América Latina estavam num momento de compreensão da formação nacional, da identidade latino-americana. E esses outros países vão começar a buscar... Tô falando só capitalisticamente falando, as elites de poder vão começar a formar esse bloco hegemônico da América Latina. As elites brasileiras, pelo contrário, até pelo histórico imperialista que a gente tem e tudo mais, começam a se descolar dessa América Latina e aí virar de costas para América Latina e olhar para os Estados Unidos, né? Que é isso que a gente faz até hoje. Isso vai começar Que, inclusive a gente não é nem América Latina, né? A América Isso. Latina é o resto. no olhar dessas No pessoas. olhar dessas pessoas. E tudo isso, por quê? Porque os Estados Unidos estavam precisando de um quintal na América do Sul e tentou, através da arte, através dos filmes, imprimir, ou tentou não,
conseguiu, efetivamente, com essas elites. E mais pra frente, como o Rua estava falando, ali na década de 70, e muito mais ainda na década de 80 com a Guerra Fria, formar o imaginário de amante dos Estados Unidos, Sim. que o brasileiro médio tem até hoje. Assim. A ideia do rock balboa, a ideia, esses Estados Unidos assim, Esse Estados Unidos de Guerra é isso. Fria. Cara, eu lembro o Rambo, cara. Rambo. Que aparece muito, assim, ele mata 500 vietnamitas e vai e salva e tudo. Eu lembro que dava uma impressão de que o oriental era muito fraco. Mas essa é a Quando ideia. você vê o Rambo, que ele é o Claro. único cara bombado, fortão, e os outros é tudo magrelo, E ele mata um monte sozinho. de olhinho puxado, que é tão fácil morrer, vai gerando essa impressão de que eu tenho muita vontade de fazer um desenho que é o oposto, um filme que é o oposto. Pega um vietnamita bombadão e entra numa base americana e mata 500 americanos só com uma forma de crítica reversa pra pessoa, e vai gerar um estranhamento na pessoa. Nossa, que estranho, né? 500 americanos morrendo e aquele carinha de olho puxado, fortão, Mas nada. isso aconteceu, né? Ah. No 11 de setembro é exatamente isso que acontece, né? Ok. Não tô sim, sim. sacaneando. Não, eu sim. tô falando muito sério. É que eu falo assim, fazer Sim, um filme fazer de transformar ficção isso em com forma arte, de claro, crítica que vai gerar claro. um estranhamento no olhar da pessoa, que vai evidenciar essa construção colocada na cabeça dela. E é muito legal você Se gerou estranhamento? Exatamente. E é Olha muito só. legal você Confuso, trazer- né? Exato. Confusa, exatamente. Exatamente, é confuso Estranho. mesmo. É. Não E é sei muito por legal que você eu tô trazer sentindo essa isso. confusão, mas parece que tá errado isso. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, era essa história que eu tinha pra contar. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal, tá bom? Beijo, falou e tchau. Thank you.